boa tarde, boa noite, muito bem-vindos ao programa Juntas e Geniosas. A gente está aqui hoje com uma baixa de uma das nossas geniosas, a Paulinha, está em casa, vai fazer um EAD aqui conosco. Estamos aqui com a Monique Elias, com a Glaucia Viola, e hoje tem um convidado. Nós temos aqui o Lincoln Tavares, que é jornalista, pesquisador e mentor para o tema masculinidades, é fundador do Instituto Homens que Cuidam. E o tema hoje, gente, é cuidado. A gente já falou sobre cuidado aqui, a gente falou de uma perspectiva de desigualdade de gênero, falamos da economia do cuidado, e hoje a gente vai retomar um pouco tudo isso, mas a gente vai também falar um pouquinho da perspectiva do cuidado na longevidade do brasileiro. O Brasil está caminhando aí para ter, na próxima década, muito mais pessoas, 50 mais, 60 mais do que jovens, a gente já está caminhando para isso. E essa questão do cuidado é uma questão delicada. O Brasil está preparado para isso? Os homens estão preparados para ajudar as mulheres a cuidarem dos seus idosos? As mulheres vão continuar cuidando dos idosos? Tudo isso vai ser discutido aqui, a gente vai falar bastante sobre o tema. No segundo bloco, a gente tem uma coisa um pouco mais descontraída, né? Nos últimos dias aí, o Brasil viveu uma histeria coletiva em torno dos ETs, que invadiriam o jogo do Brasil, né? Enfim, lá no... ia ser todo mundo abduzido no estádio, lá nos Estados Unidos. Então a gente vai discutir um pouquinho essa histeria coletiva do ponto de vista divertido, do ponto de vista crítico, a gente vai falar sobre tudo. Bom, a gente abordou no programa passado, a gente falou sobre o curso do Casarré, a Forja o Farol. É um curso para o retorno da masculinidade tradicional, né? Ele vai lá ensinar, acho que o curso é agora em julho, não sei se já começou, se, enfim, não estou com essa informação aqui. E a gente tem um contraponto aqui do Lincoln falando das rodas de conversa, do trabalho do Instituto, né? Indo por um outro caminho. A gente está falando de homens que cuidam, a gente está falando de masculinidades num sentido renovado, né, Lincoln? Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto, né? Qual o lugar dos homens na cultura do cuidado, né? Eu acho que esse lugar ele está meio perdido, enfim, os homens não sabem qual é esse lugar, as mulheres entendem uma coisa, os homens entendem outra, né? E eu acho que a Paulinha pode começar a debater um pouco isso com você. Produção, bota a Paulinha no vídeo, vamos fazer o EAD da Paulinha aqui. Na verdade é GAD, né? Geniosa à distância. Olá, pessoal da JGTV. Lincoln, antes de tudo, queria dizer que é uma alegria poder participar, mesmo que à distância, num tema tão relevante, tão importante na sociedade nos dias de hoje. Fiquei muito contente de saber das suas iniciativas e que elas se multipliquem. Infelizmente, eu não pude estar hoje aí presente. Já deixo um abraço para as minhas queridas que sempre me acompanham e todo mundo que está acompanhando a JGTV. Bom, a minha pergunta é a seguinte. A gente sempre associa o cuidado, geralmente, a uma ação a outra pessoa. Mas o cuidado também tem a ver com a nossa formação de identidade, criação de vínculos, e também até pode fazer sentido no nosso projeto de vida. Na sua experiência, o que mudaria se os homens deixassem de ver o cuidado como uma obrigação, ou até uma ajuda, né, como viciosamente a gente tende a falar, e passassem a enxergar o cuidado como parte de quem ele é? É curioso isso, né? Porque na fala da própria, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos, né? E você vê como são várias camadas. Na própria fala da Jussara, em algum momento ali você falou da ajuda. Isso, né? isso. O quanto todos nós temos essa ideia de... Primeiro é entender que se eu digo que alguém está ajudando, eu estou dizendo que a responsabilidade é do outro e eu vou dar uma forcinha. É como o seu Dimas, meu pai, que aos domingos ele lava a louça do almoço e ele acha o máximo que ele faz isso porque ele está ajudando. O que a gente propõe, uma reflexão sobretudo da perspectiva do cuidado, quando a gente está falando do cuidado, a gente está falando de ajudar, está falando em dividir Sim. uma responsabilidade que é de adultos funcionais, quando a gente está falando de uma organização familiar, né? Sim. Então essa pergunta é muito interessante nesse sentido, porque a premissa básica a gente aprendeu que o cuidado está num lugar de afeto, do lado das mulheres, das mães, e para o homem está do lado do prover, né? Do sustento, e uma confusão que a gente sempre fala que existe, o homem confunde cuidar com prover. A gente é ensinado a performar na coisa de prover.
Então, a primeira questão é entender que prover é parte e todo mundo pode prover dentro de uma casa, e essa é uma discussão boa para se pensar, para se colocar no horizonte também. Os homens entendem o prover como uma coisa econômica, mas numa sociedade onde as mulheres cada vez, ainda bem, estão conquistando espaço, sobretudo no mercado de trabalho, e quando a mulher ganha mais que o homem, que acontece muito, né? Sim. A machosfera aí, os red pills, eles fogem muito da realidade, né? Tem um monte de mulher que ganha mais que os companheiros. Sim. E ok, tá tudo certo, né? Uma das conselheiras do Instituto Homens que Cuidam, a Cris Brito, falou isso recentemente numa roda de conversa nossa, né? Ela sempre foi executiva de grandes empresas e ela está há muitos anos com o companheiro e ela sempre ganhou mais do que ele. E eles sempre discutiram muito isso em casa, né? O que para ele dentro de casa não era um problema, quando você vai para a sociedade se transforma num problema. Então, acho que a primeira é dividir, né, a coisa do prover como o prover no sentido, né, real financeiro, que a palavra tem, para além do financeiro, e a questão do cuidado como algo que acho que foi falado do criar vínculos, né? A gente não é estimulado a criar vínculo. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, a licença paternidade é uma prova disso, a não licença paternidade, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a gente foi regularizar a licença paternidade agora. A Constituição de 1988 deixou em aberto a licença paternidade, ela era provisória na Constituição. Uhum. Hoje, a gente tinha, aí a Constituição de 88 colocou 5 dias de licença paternidade, que é nada, não é licença nenhuma, e 20 dias para as empresas que são empresas cidadã, aumentar até 20 dias. Dizendo para o homem, o cuidado não é o seu lugar, né? Quando você fala que é 5 dias, e você tem, né, um processo que é longuíssimo, a gente estava falando aqui nos bastidores também, puerpérios que duram 1 ano, a da minha esposa foi mais de 1 ano de puerpério, né, até ela se entender nesse lugar como mãe, o corpo, a cabeça, tudo que muda, né, com a maternidade. Então é mais ou menos por aí, entender o cuidado basicamente, eu acho que precisa se dizer o óbvio, sobretudo para nós homens, o que é cuidar. É afeto, é vínculo, é participação, é troca, é dividir as responsabilidades. E aí tem uma questão aí dos papéis de gênero que são muito impostos, né? Mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo. E os meninos estão crescendo assim, né? Os jovens aprendem isso e estão se desenvolvendo dessa maneira. Eu não sei se respondeu, sim, mas acho que é uma boa introdução essa pergunta, essa provocação para a conversa, né? A Glau vai falar agora. Eu só queria colocar uma questão que, assim, de tudo isso que você falou, a gente vê que as mulheres tomando um espaço, ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Os papéis sendo divididos, a responsabilidade dividida, a corresponsabilidade, enfim. E a gente continua vendo, segundo o IBGE, as mulheres, acho que 10 horas a mais. 21 horas. 21 horas a mais, né? As mulheres, a Organização Internacional do Trabalho fala que mundialmente as mulheres dedicam 3 vezes mais, 30 horas semanais. No Brasil, 21 horas. E os homens 11. Quase o dobro as mulheres dedicam. Sim. Né? Então, isso mostra que semanalmente as mulheres... E aí tem a jornada dupla, tripla, né? Tem o estudar, tem o trabalhar, tem as outras coisas e cuidar da casa, que é semanalmente praticamente o dobro do que os homens dedicam. Aqui, segundo o IBGE, em média, quase 10 horas semanais a mais do que os homens aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos. Esse é o dado que eu tenho aqui do IBGE. É loucura, né? Quer dizer, tudo muda, mas a sobrecarga continua sendo feminina, inclusive, né? Tem pesquisas também que enfatizam o que ele falou, que tem mais de 80% dos lares são chefiados para as mulheres. 11 milhões de mulheres que são chefes de família hoje no Brasil, e que, portanto, para as que têm filhos, a fonte de renda é só delas, e 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro. E sabe uma coisa que eu achei interessante na sua fala? Que você falou do prover, e como foi tão automático para a mulher o cuidar no sentido do cuidado e o prover no sentido financeiro, como a gente acoplou isso na nossa vida de uma maneira tão automática. Natural, e por que para o homem a gente precisa lembrá-lo que ele também precisa cuidar, né? Sim, sim. Existe um... Por que a gente precisa tanto lembrar para os homens o que eles precisam fazer, né? Sendo que para nós, a gente vai
absorvendo, 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 e incluindo na rotina, na tarefa, nas obrigações mentais, e para os homens a gente precisa lembrá-los. É porque eu acho que isso até hoje é cultural, é uma coisa cultural, que eu ia agora colocar uma pergunta que eu Sim. achei interessante você falar da questão da financeira, né, que o cuidado para o homem é ele prover financeiramente, e isso até hoje a gente ouve palavras sendo muito atribuídas aos homens como liderança, força, Exatamente, exatamente. e o cuidado está totalmente longe da masculinidade, né? Quando você fala do cuidar, parece que você tira a masculinidade do homem. Que é coisa de menina, né? Tem uma coisa que a gente falando. estuda muito em masculinidades, que não basta ser homem, tem que performar ser homem. Então, socialmente, o homem, não basta ele se colocar como homem, ele tem que ter uma performance que seja equivalente ao... E quais são os signos que a gente sabe de ser homem? Não chorar, não demonstrar sentimento, trabalhar, né? E ser forte. São esses 4 pontos. Na última roda de conversa que a gente fez no Homens que Cuidam, um dos homens que participou falou exatamente isso. Eu tenho 2 filhos, um de 18, 19, e eles tiveram um outro filho, uma menina, acho que está com 4 aninhos agora. E ele disse, né, rapaz, eu criei meu filho para ser forte. E hoje, mais experiente, mais maduro, eu falo, por que eu não criei ele para tantas outras coisas? Eu fiquei focado que ele tinha que ser forte, que ele tinha que resistir. Eu sou geração X, né, eu nasci em 75. A minha geração também foi muito marcada por trabalhar. Então, fez 14 anos, 13 anos, tem que trabalhar. E aí, esse signo ele é reforçado ao longo da vida. E acho que a Jussara colocou isso também, né? A gente é moldado para o trabalho e para performar essa coisa da força, do sair para buscar o sustento, né? O que não cabe mais nos dias de hoje, né? Realidade prática, né? De conviver em sociedade, ter uma família, um núcleo familiar, vai muito além disso, né? Sim. Até pela capacidade das mulheres, né? O quanto não pensar nisso coloca as mulheres num lugar de desvantagem no mercado de trabalho, em disputar o mercado de trabalho, porque se o cuidado é só dela, e vocês falaram de economia do cuidado anteriormente, que é meu tema preferido, né? Se a economia do cuidado ela é ignorada, e eu não sei o quantas pessoas têm clareza do que é essa economia do cuidado, ela fica restrita a algo que é só pelo afeto. A mulher cuida porque ela nasceu para isso, porque ela desenvolveu isso naturalmente. E é uma grande falácia isso, né? Cuidado se aprende, né? Todo mundo aprende a cuidar, não tem gênero. Se a mulher aprender a trabalhar, o homem aprende a cuidar. É como se a gente tivesse Simples fadada. assim, É né? como se a assim, mulher tivesse fadada, nasceu para procriar, né? É como se você estivesse falando isso, né? Ela nasceu para cuidar, para dar amor e basta, né? Até na questão da força, né? Que a gente também fala, a mulher ela é muito forte hoje. Acho que tem muitas que são muito mais fortes que os homens, né? Sim, Emocionalmente. É que a tendência é assim, toda vez que a gente generaliza, a gente despersonaliza. Então, o discurso vazio, pobre, é esse que generaliza. As mulheres isso, os homens aquilo. Isso tira a profundidade do diálogo. Que mulheres a gente está falando? Sim. A mulher nasceu para cuidar. Que mulher? E sobretudo no Brasil, né? A gente ignorar essas É mais uma essas camada, nuances, Que né? tem uma polaridade, né? inclusive, né? Então, o discurso simplista, raso, porque as mulheres isso, porque os homens aquilo. Quando a gente traz para as pessoas, para as características individuais, tem muito mais camadas. A gente estava brincando anteriormente aqui, mulher aquela frase, mulher é um bicho complicado, um bicho estranho. O ser humano é um bicho estranho. Como pessoas, a gente é complexo. Só que o discurso pobre é aquele que é muito mais fácil generalizar, né? Homens são para isso, mulheres são para aquilo. Sim. Eu tiro toda uma possibilidade mas e a minha individualidade? A gente pode até tratar disso aqui em algum momento, né? Individualmente, como é que a gente se desenvolveu como indivíduo para dizer que se aquilo faz sentido para mim ou não, né? Legal. Monique também tem um aspecto aí para abordar com você. Eu vou ler. Porque fique à vontade. Um relatório desenvolvido pela Promundo e com parceiros de vários países mostra que os homens mais envolvidos no cuidados com os filhos, eles relatam níveis maiores de satisfação com a vida, relacionamentos mais fortes e mais bem-estar emocional. Então nós costumamos falar dos benefícios que o cuidado traz para quem recebe cuidado,
mas parece que cuidar também faz bem para quem cuida. Na prática, que transformações você observa nos homens que passam por esse processo? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Primeiro dizer que eu sou consultor do Instituto Promundo, então tenho muito orgulho de falar disso, porque a Promundo é uma instituição que está em Brasília e que tem alguns processos de educação que eu faço parte, sobretudo de saúde do homem, de paternidades. Então, é muito bom que essa pergunta venha com esse fundo de cena, exatamente porque como o homem ele é apartado do que é o cuidado de maneira mais aprofundada, né, quem cuida tende a desenvolver o afeto de uma maneira diferente, né? Então, o homem que participa do cuidado, o homem que divide os cuidados, que cria vínculo, porque, e aí eu vou entrar numa situação aqui, pode ser muito polêmica, que é, a mulher nasceu para ser mãe, né? Que mulher que a gente está falando? E a mulher que fala que não quer ter filho, e tudo bem, isso é muito pessoal, né? Então, quando eu tiro o homem desse lugar, eu tiro a oportunidade dele de o que envolve o cuidado, né? E aí entra na coisa da carga mental, né? Quantas coisas aparecem para efetivamente gerar o cuidado? Então, quando a gente está falando de um serzinho, de um filho, de um bebê, né? Quantas camadas que existem, quantas coisas que a gente tem que pensar para manter aquele ser vivo. Né? E quando eu tiro o homem disso, eu tiro a possibilidade de ele também desenvolver algo que para ele vai ser positivo do sentido do afeto. Então, o que essa pesquisa traz, né, é que não só é bom para a criança, porque ela se desenvolve mais na escola, ela desenvolve uma melhor saúde mental, ela tem mais estabilidade emocional quando o pai é presente, e esse homem também, a pesquisa diz que esse homem também vai desenvolver habilidades que ele não desenvolveria se ele não tivesse a possibilidade de cuidar, né? Muito por essa pressão que a sociedade coloca que isso não é papel do homem, não é papel nosso, é papel da mulher. Quando o homem ele tem a oportunidade, quer e é estimulado para o cuidado, ele aprendendo a cuidar do outro, ele aprende a cuidar de si. Porque nós, homens, negligenciamos o cuidado. Se eu negligencio o cuidado com os filhos, eu vou negligenciar o cuidado comigo. A gente se suicida 4 vezes mais, a gente vive 7 anos menos, na média, no Brasil. Exatamente porque a gente negligencia o cuidado. O homem não pensa em saúde preventiva, né? O homem só vai no médico quando está morrendo. Né? Isso o próprio Ministério da Saúde diz. A gente não tem o hábito de cuidar da saúde como as mulheres são estimuladas o tempo todo a cuidar. Então, quando eu desenvolvo esse cuidado para o outro, eu desperto para a importância que eu tenho que cuidar de mim também. Eu falo isso de uma perspectiva muito pessoal. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Maria Lídia, e eu fui aprendendo que eu preciso estar bem para cuidar da minha filha. Né? E cresci com a minha mãe, doente, não doente, saudável, não saudável, cuidando da gente. Então, assim, o quanto é importante que eu me cuide, que eu tenha uma saúde preventiva, que eu seja saudável, que eu viva muitos anos para poder cuidar da minha filha. A gente foi ter filho tarde, eu e minha esposa, né? Eu tenho 50, eu fui ter filho com 40. Então eu falei, cara, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou ter disposição para cuidar da minha filha? Eu quero estar muito bem para cuidar dela. E vocês não elaboram isso, vocês só cuidam, né? Então, acho que tem um passo anterior aí que cuida de você para você poder cuidar do outro. Quando você cuidar do outro, você vai ver que você precisa cuidar de você. Tem uma sinergia entre isso, né? Essa elaboração é tão natural, porque é uma coisa tão natural que a gente realmente não racionaliza. Exatamente. O óbvio precisa ser dito. Eu né? queria completar, que você deu muito esse exemplo do pai com os filhos, né? Mas eu acho que também o homem se transforma quando ele se coloca em situações de, por exemplo, cuidar de uma esposa doente. Sim. De cuidar dos pais, quando ele é um filho, quando as irmãs não estão presentes, né? Ou ele é o homem, o filho único, né? Ou ele simplesmente tem atitude disso, não precisa ser. Seria, pode ser uma coisa. Porque é o que a gente está falando. Eu o acho que cuidado, nem sempre ele é colocado. Nem sempre ele é a única opção, por exemplo, que existe. Às vezes ele não quer. Ele é a opção que existe de cuidar de um pai, de cuidar de uma esposa. Eu vejo muitos que se acabam junto ali, mas muitos se aprendem, se modificam quando são postos à prova ali, não só o pai, né? A gente está colocando aqui o pai porque, enfim, é o comum, né? E eu acho que é transformador mesmo, quando o homem, vou pôr um termo feio aqui, se torna mais humano, se torna mais, sim. se torna mais sensível ao outro. Eu acho que tem algumas palavras que a gente
evita trazer, exatamente para trazer para o lugar de humanizar as relações. O que a gente está conversando aqui, esse assunto é bom para os homens para humanizar as relações, não é para ele ser menos ou mais, mas é para ele se humanizar e o quanto isso é importante, né? Isso que você traz é muito legal, porque se a gente olhar para os dados do abandono, né, o abandono, o homem, ele é estimulado o tempo todo a performar, a sair e... as pesquisas divergem, mas entre 70% e 80% dos homens abandonam as companheiras quando nascem filhos com deficiência. Entre 70% e 80%. Né? Acho que 80% é nos casos de filhos com autismo. Os caras vão embora. E isso aí é papel da mãe. Né? Sistema prisional, 92% dos homens do sistema prisional brasileiro são de homens. Você vai no domingo, na visita, tá cheio de mulher na porta para visitar os companheiros. Você vai no presídio feminino, não tem nenhum homem. A gente entende que esse cuidado não é algo que é estimulado, então não é para mim, né? Pelo contrário, a gente vê no sistema prisional mulheres que se relacionam com outras mulheres lá dentro, que entraram heterossexuais, se relacionam com outras mulheres, porque os homens abandonam essas mulheres. E quando elas saem do sistema prisional, elas voltam a ser heterossexuais. Eu não estou generalizando, estou dizendo que existem casos assim. Porque o homem entende que aquele não é o lugar dele. Os homens se separam e se separam junto dos filhos. As mulheres não concebem essa ideia. Né? Eu não separei do meu companheiro, eu separei do meu companheiro, não separei do meu filho. Os homens, né, entendem que tudo bem se separar da mulher e dos filhos, porque o papel da mulher é cuidar. Eu acho que esse lugar do abandono, né, é muito forte. Me veio uma dúvida agora sobre isso, porque a gente, alguns anos atrás, por exemplo, a gente falava muito pouco sobre guarda compartilhada. Hoje isso é um assunto até muito mais comum. Sim. Quando existe um divórcio, tem muito mais pedidos de guarda compartilhada. Então a gente vê que a participação do pai ela é um pouco mais ativa hoje. Mas por que, mediante a esse fato, por que a gente tem um retrocesso também, um aumento dessa coisa da masculinidade mais tradicional e que traz essa coisa mais... Eu não queria usar a palavra red pill, mas eu não consigo achar outra agora. Sim, isso é uma discussão, aqui, podcast de 3 horas, né? Eu sei que a gente não tem tempo, mas o que eu entendo, para tentar sintetizar o que você traz, que é muito importante, é assim, né? A gente tem uma estrutura social que favorece, né, que os homens se abstenham, se apartem de coisas que são atribuídas como o papel das mulheres. Né? Socialmente, isso é colocado em todas as camadas sociais, no trabalho, na família, na sociedade como um todo. Né? Então a gente vê muitos casos onde essa responsabilidade ela não é compartilhada. Né? Então, eu diria que, tentando resumir para não aprofundar, o que a gente entende é que quando a gente está falando dessas masculinidades, a gente está falando de manter um modelo de privilégio. Existe um livro que eu gosto muito que chama Crise da Masculinidade, do Francis Dupont-Derry. O tema é a crise da masculinidade, mas esse educador vai dizer o seguinte: ao longo da história da humanidade, nós homens produzimos essa crise. Não que necessariamente ela exista. Toda vez que o homem vê os seus privilégios em risco, ele diz que a masculinidade está em crise. Eu adoro essa perspectiva dele, porque para mim faz muito sentido. Toda vez que o homem se sente... Quem que gosta de perder privilégio? Ninguém gosta. Os homens são criados, nós homens somos criados para manter privilégios. Então quando eu digo que ele tem que dedicar mais tempo para os filhos, mais tempo para a família, que ele tem que tirar licença dividida com a companheira, e que ele tem que dividir essa carga mental, que ele tem que dividir a responsabilidade, o que socialmente nunca foi atribuído a ele, ele fala, poxa, mas ele se vê perdendo esse privilégio. Então, eu acho que essa crise da masculinidade, ela eu entendo e eu concordo com a perspectiva do Francis Dupont-Derry. Ao longo da humanidade, a gente tem momentos cruciais onde essa crise... E hoje eu acho que essa tal da machosfera, esses grupos red pills e tal... E que tudo bem de falar deles, porque a gente quer chamar eles para conversa. O problema é quando não se conversa, né? O duro é que essa galera não quer conversar, eles querem colocar certezas. Eu não tenho certeza de nada da vida. Os caras não querem conversar, só querem dizer o que eles acreditam que está certo, aí fica difícil. Mas acho que essa crise da masculinidade, né? Eu acho que é isso.
é a gente entender que, vamos discutir privilégio? Quantos privilégios a gente tem que a gente está disposto a pelo menos falar sobre eles, né? E o quanto essa crise ela é produzida. Todas as vezes que está avançando a pauta das mulheres, os homens vêm com essa coisa de, nossa, estamos sendo, né, perseguidos, o homem, falou do Casarré, né, o modelo do homem tradicional, né, exatamente porque vê em risco os privilégios que a gente teve durante a história da humanidade toda, né. A gente vê isso, né, vê uma crise por perda de privilégio, esse retorno, tentativa de retorno para uma masculinidade tradicional, mas a gente também vê os homens um pouco cansados do modelo, né? E aí no sentido de estar perdido, realmente, nesse momento que a gente está vivendo, nessa transição que a gente está vivendo para uma questão do cuidado maior, para uma divisão de uma corresponsabilidade maior, enfim. Tem um vazio de referência, né? Eu acho que você, mais que ninguém, sabe disso. Agora, o que tem chegado para você no Instituto com relação a esse cansaço dos homens? Porque esse modelo, ele não beneficia também, né, este homem, né? Porque ele, como a gente colocou aqui, a Glaucia colocou, você também falou, ele tem que ser forte, ele tem que prover, ele tem que... É bastante coisa nas costas de um homem, né? E de uma forma que ele não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade, também não pode dividir o seu papel, né, com ninguém, né? Muitas camadas, né? Assim, eu sempre tenho muito cuidado de falar sobre isso para não entrar numa coisa fácil do coitadismo, coitado dos homens. Não é sobre isso. Não é né? sobre isso, mas assim, é uma dor real, né? Sim, É bom que a gente diga, existe uma dor, né? Daqui, a pessoa fala, feminista odeia homem, feminista mete pau em homem, enfim. Não, a gente entende essa perspectiva, né? Dessa transição que eles estão vivendo, né? Assim como a gente também quer modificar o modelo e a gente passou por uma transição e também vem aqui, né, sobrecarregada, também tentando ali compor, melhorar a situação, enfim, os homens também estão nesse lugar, né? Tem uma pesquisa do Instituto Papo de Homem, recente agora, uma pesquisa chamada Meninos. Não sei se vocês viram isso, do Instituto Papo de Homem, que é uma grande referência para nós, já está aí na estrada faz tempo, né? Eu admiro muito o trabalho deles. Nessa pesquisa, eles entrevistaram 11 mil meninos e jovens da América Latina toda, se eu não me engano, 11 mil. 6 de cada 10 meninos dizem que não tem uma referência positiva de homem. 6 em cada 10. E que procuram essa referência positiva. É aí que outros grupos ocupam esse espaço. Porque, sobretudo o jovem, né? Nós todos aqui somos jovens, mas já fomos mais jovens. Né? A gente já foi mais jovem. A gente não tem uma coisa de pertencimento. Quando a gente é jovem, a gente precisa pertencer a alguma coisa. Eu acho que esses grupos, eles ocupam esse espaço. E você falou do Casarré. Eu acho que tem uma pesquisa recente também que fala que a geração Z, se eu não me engano, os meninos são mais conservadores que as meninas. As meninas estão cada vez mais progressistas. Sim. O que é maravilhoso. Eu tenho uma filha, acho isso maravilhoso. E os meninos estão cada vez mais conservadores. Sim. Inacreditavelmente. Por quê? Porque existe um discurso muito forte de pertencimento do que é ser homem, ser valente, ser forte, ter dinheiro, conquistar todas as mulheres e por aí vai. Então eu acho que esse aspecto, né, se os homens estão procurando uma referência masculina, e o próprio Papo de Homem tem um documentário chamado O Silêncio dos Homens, não sei se vocês já viram falar. Já o Silêncio está no YouTube, é gratuito. A gente usa muito como referência. No Silêncio dos Homens, os homens vão dizer também que às vezes eles têm que procurar 10, 12 homens para conseguir dialogar sobre os seus sentimentos. Ele procura o primeiro não quer falar. Ele procura o segundo não quer. Ele procura o terceiro, o quarto, quinto, vamos tomar uma cerveja, para disso aí, isso aí é coisa de mulher, não sei o quê. Então, assim, o cara quer falar de sentimento. E aí acho que entra um pouco, né, o trabalho do homens que cuidam também. É maravilhoso quando você vê um cara lá com 60, 70 anos, que o cara senta num lugar para conversar e fala, eu precisava desse espaço aqui para poder dialogar. E o cara ele tá desejando poder se vulnerabilizar. Só que dentro dessa caixa dos homens que a gente fala, né, que é um conceito da caixa dos homens, existem coisas que ficam dentro dessa caixa que é ser forte, não pode falhar, não pode chorar, tem que ser provedor, né, não pode falhar sexualmente. Existe todo o crachá de macho, né, que a gente fala. Tudo que está fora disso, porque nós homens, a gente não é criado a aprender o que é ser homem.
Isso é muito importante de dizer. A gente é criado pela negação, o que a gente não pode ser. fazer. A Valesca Zanello fala muito disso, né? Que eu gosto muito dela. A gente aprende que tudo que remete ao feminino, por isso que a homofobia é tão forte dentro do machismo, porque tudo que é referência que a gente tem, tudo que referencia o feminino, a gente tem que repelir. Repelir, né? Então, o que está dentro da caixa dos homens, né? Sentimento não pode demonstrar fraqueza, não pode se vulnerabilizar, né? Só que uma hora a conta vem. Por que os homens se suicidam mais? Porque os homens, eles morrem mais se suicidando e matam mais, né? Exatamente por quê? Por reprimir, uma hora isso estoura de algum jeito. E como é que as mulheres, via de regra, são estimuladas a falar de sentimento, a dialogar, a conversar, né? E a gente não. Então, eu acho que esse lugar do Instituto também vamos criar ambientes onde a gente possa ter as ferramentas para se vulnerabilizar. E que isso não é ruim, né? Isso é algo que nos humaniza, não é? Eu não gosto dessa coisa de novas masculinidades, embora o meu livro chame Novas Masculinidades, a ideia não é tirar de uma caixa e colocar na outra, né? Não é a caixa do... É ampliar, né? É ampliar para uma coisa mais plural, né? Porque é tudo tão complexo, né? Vocês perguntam, o que é ser homem? Não sei, eu não sei dessa resposta. A gente né? tá todo mundo aqui aprendendo. Eu posso trazer a minha referência do que eu, ao longo da vida, fui entendendo o que é ser homem. O que era ser homem para mim há 5 anos não é mais o que é ser homem hoje. Nossa. O que era homem para mim há 10 anos não é mais o que é hoje. Mas de longe não é. E Mas acho que não vai ser Isso também. também vale para nós, né? Sim, para todo mundo. Das Eu ia mulheres. colocar aqui, isso foi uma coisa que a gente falou no programa passado, quando a gente resgatou a coisa do curso do Casarré, que a gente falou exatamente isso, que esses cursos todos, eles falam do resgate da masculinidade. E o Pois é. resgate não existe, porque o que era antes não se encaixa mais Pois é. hoje, né? É muito curioso O que mundo mudou, né? Pois é, tá mudando, né? E assim, é uma coisa meio século XVII, né? que hoje não cabe mais, né? Então acho que eu assisti, né, a entrevista dele lá e tal. Eu acho que ele foi muito competente, eu diria, no sentido de ele colocou ali, ele não foi para um caminho de embate, né, de briga, de discussão. Ele ficou falando manso, tal, mas Mas ele ficou na superficialidade. Pois né, é também. nisso que eu Isso queria é chegar. o X A da Vera questão. Iaconelli e o outro, poxa, meu amigo, Ismael. o Ismael dos Anjos, É. trouxeram dados, trouxeram pesquisa. Mas Ele também não fo- conseguiram falar, né? Ele foge disso. Ele vai para uma coisa mais rasa, mas mais emocional, Exatamente. que é onde pega a gente, né? Onde pega o jovem, né? Então acho que a gente também precisa, esse lado aqui de vocês, como mulheres que estão propondo essa conversa, é a gente pensar que ferramentas que a gente pode usar, né? Para exatamente o que a Jussara falou tem muito homem aí do lado de fora querendo dialogar, querendo se vulnerabilizar, querendo ser um pai melhor, querendo ser um marido melhor. E aí, para além da questão da questão heteronormativa, né? Que é também outra coisa que restringe muito o diálogo, né? O que é ser um pai gay? O que é ser um pai preto? O que é ser um pai periférico? Essa masculinidade que eles propõem discutir, não discute nada disso. É só o que o homem não pode ser. Ele não pode ser mariquinha. De novo, generaliza né? tudo. Ele né? tem Porque- ele tem que ser o cabeça da família, a mulher tem que isso, aquilo. Então, assim, tira uma possibilidade de discutir algo que é complexo, né? Eu coloco só atribuindo um relato pessoal, assim, o que você falou da questão geracional. Eu tenho um pai de 90 anos e que eu tenho conversas com ele. Ele é um cara, um homem de 90 anos com um monte de raízes aí, Geração né? baby boomer. E eu tenho conversas com ele super bacanas que eu não consigo ter com meninos mais jovens da minha família, assim, que realmente estão numa, Que ótimo isso. Numa caixinha, né? numa radicalidade Sim, que... sim. E eu sou eu sou temporona, né? Na verdade, eu tenho idade para ser neta do meu pai. Então, além de tudo, além de ser a mais nova, a mais progressista, eu tenho uma questão geracional também Sim, muito grande com meu pai, assim. Então, a gente tem conversas maravilhosas, assim, é muito legal. Bacana. Gente, eu acho que uma reflexão importante desse bloco é exatamente o que a Gal colocou, né? A gente precisa sair da tarefa, né, da ajuda e transformar da ajuda que eu coloquei no começo do programa
e transformar em atitude, e ser parte essencial de quem o homem é, né? O cuidado ser parte essencial de quem o homem é e venha Pode a se ser, né? tornar, pode ser, Pode se enfim, tornar. né? E dentro dessa pluralidade, né, que o Lincoln bem colocou, né, de masculinidades Sim, no são plural. novas, mas assim, são várias, né? Enfim, legal. Bom, aí vamos para o próximo bloco, que é mais divertido. E esse bloco, gente, vamos dar uma pausinha antes da gente falar sobre Os ETs? os ETs, os alienígenas, que queriam abduzir a nossa seleção. Vamos falar do nosso patrocinador, vamos fazer uma pausinha aqui para falar sobre a Natural Step. A Natural Step faz calçados ortopédicos para você que tem questões osteomusculares, para você que tem questões articulares, para você que é diabético e tem alguma questão, enfim. São calçados super confortáveis, feitos com maior cuidado, com tecnologia. E a Natural Step vai aparecer aqui para você tudo direitinho, deve estar aparecendo anúncio para você. Já apareceu no começo do programa e agora eu estou fazendo esse merchan. A gente tem o cupom de desconto, vai te dar até 25% de desconto no site da Natural Step. O cupom é JGTV 2026, então coloca lá, vai ser super legal para você. Bacana. Não, na verdade, esse bloco agora não é o bloco dos ETs ainda. Vamos esperar um pouquinho para falar dos ETs. Vou falar do envelhecimento. Né? Esquecemos a parte do envelhecimento. Eu tô ansiosa pelos ETs, mas vamos lá. Vamos lá falar. Vamos falar do envelhecimento antes. Bom, no censo do IBGE de 2022, a gente já tinha um crescimento de pessoas com 65 anos ou mais de 57,4%, né? É um crescimento ali datado dos últimos 12 anos, né? E medido ali no censo de 2022. Já temos mais de 22 milhões de pessoas nessa faixa etária, né? E nas próximas décadas a gente vai ter proporcionalmente mais idosos do que crianças, por exemplo, né? Então, a cultura do cuidado, ela vai deixar de ser um tema individual de cada família para ser um tema no debate público, né? Uma preocupação da sociedade como um todo, uma preocupação das comunidades, das instituições públicas, enfim. E aí, assim, a gente, quando fala em longevidade, né, a gente fala de aposentadoria, a gente fala de vínculos, a gente fala de cuidado, de saúde, né? E nessa perspectiva, acho que a Monique tem um aspecto interessante para levantar, da Organização Mundial de Saúde. As pesquisas da OMS, elas apontam que a solidão e o isolamento social, elas têm impacto relevante sobre a saúde física e mental, aumentando inclusive os riscos de depressão, comprometimento cognitivo, mortalidade precoce. Quando observamos que os homens mais velhos, especialmente aqueles que perderam companheiras ou se afastaram das redes familiares, percebemos situações muito delicadas. Será que estamos ensinando os homens a construir vínculos duradouros ou estamos ensinando apenas a construir carreiras? Eu tenho, assim, exemplos que realmente, quando os viúvos, os maridos ficam viúvos, eles ou têm que se adaptar muito rapidamente a uma nova rotina, tudo, eles acabam falecendo muito rápido. Uhum. As mulheres, diferentemente, Sim. porque eu tenho minhas avós, por exemplo, elas ficaram vivas muito cedo e elas viveram até os 90 anos. Elas se adaptaram a uma vida, uma rotina de moraram sozinhas, assim, e foram viver, fizeram cursos, fizeram aquilo, rodar, viajaram, e é uma diferença muito grande que eu vejo. Eu não vejo os senhorzinhos, agora isso pode estar mudando, né? Mas a gente não vê os senhorzinhos tentando fazer um curso de cerâmica, um modo de dizer, sabe? Isso não é só empírico, não é só de uma experiência pessoal sua, mas isso tem pesquisas sérias que falam sobre isso também, né? É um recorte importante para a gente fazer dentro dessa discussão do cuidado quando a gente fala de etarismo, de idadismo, né? Na verdade, essa mudança está acontecendo. A gente teve aqui no Brasil, no final de 2024, a aprovação da Política Nacional do Cuidado, né? E a Política Nacional do Cuidado, ela fala sobre o cuidar de si, cuidar do outro e cuidar dos grupos vulneráveis, né? Então, fala sobre os cuidadores,
né? Fala sobre cuidar de idosos, pessoas com deficiência, fala da tal geração sanduíche, que é essa geração que cuida dos filhos, do marido e da mãe, né? E que o quanto isso sobrecarrega as mulheres, né? E o dado concreto disso que você traz é o seguinte, né? As mulheres, os homens costumam, quando os homens ficam viúvos, eles costumam entrar num novo relacionamento, muitas vezes. E isso está relacionado à ideia que ele tem de ser cuidado por alguém. Uhum. A mulher, esse chip não entra na cabeça da mulher, ela já se cuida sozinha faz tempo. Então o que acontece? Quando os companheiros falecem primeiro, essa mulher ela vai desbravar caminhos que ela cuidou de todo mundo a vida inteira. Então se os filhos já estão cuidados, o marido eventualmente faleceu, ela vai cuidar da vida dela. E aí ela vai fazer curso, ela vai viajar, ela vai passear e tende ela a ter uma qualidade de vida maior. E o que acontece com os homens por essa cultura de não entender o cuidado de si, o cuidado com o outro como algo que pode nos melhorar como indivíduos, tende a esse homem ter mais a tendência para o processo de depressão. Porque é bem o pensamento de quem vai cuidar de mim. Eles precisam encontrar alguém que cuide deles. Que cuide a gente. Eu vou trazer para o pessoal aqui para não ficar, né? O homem tem muito essa coisa, e socialmente isso é muito forte, né? Quando a gente fala do machismo, né? Eu sei que é uma palavra que a gente procura evitar para não afastar quem não quer falar sobre isso concretamente, mas ele afeta todo mundo, ele é ruim e afeta todos nós, homens e mulheres, né? E como ele é uma estrutura, as mulheres também o reproduzem. Sim, sem parar. Ele é reproduzido pelas mulheres. Então, quantas mulheres, mães de meninos, mães de homens, mães de filhos, no masculino, né, transferem o cuidado delas para a companheira, quando é uma relação heteronormativa, né? Então ele deixa de ser cuidado pela mãe para ser cuidado pela esposa, né? Aí eu vou trazer um relato pessoal para tangibilizar isso. Quando eu casei, né, quando nós nos casamos, eu e a minha esposa, a Charlene, eu lembro nas primeiras semanas de casado, eu cheguei em casa do trabalho e estava tudo de ponta cabeça, bagunçado da semana, do dia a dia, e bateu uma coisa de, poxa, ela não arrumou. Eu tô sendo me vulnerabilizado. Eu falei, nossa, a casa tá bagunçada. Aí eu falei, mas peraí, eu sou o dono da casa também. E eu não tô dizendo que eu entendi isso com um pirim-pim-pim, eu mudei. É um processo. Eu falei, peraí. Quando a gente é filho, menino, solteiro, a despensa automaticamente ela é reposta, a comida aparece no prato, a compra é feita. E a gente não participa desse processo. As meninas sim. As meninas aprendem a fazer comidinha, aprendem a cuidar do filho, de bebê. E os homens repelem que os meninos aprendam isso. Como é que a gente vai reproduzir isso na vida adulta se a gente não aprendeu, né? Exato. Então, quando me dei conta disso, falei, caramba, essa casa é minha também, eu tenho que fazer comida, mas não foi um processo lento, aí a gente ficou só 1 ano sem filho, aí minha esposa engravidou da nossa filha, e aí veio todo um período de puerpério muito difícil, a gente quase se separou, e muitos casais se separam nos primeiros meses, quando um filho nasce, o primeiro filho. Né, eu participava de um coletivo de homens que assim, é um número assustador de casais que se separam nos primeiros meses, quando os caras não aguentam o tranco e vão embora, e a mulher fica com a responsabilidade toda, porque ele não se entende naquele lugar, né? Inclusive de entender que aquela mulher, né, eu fazendo terapia, minha esposa fazendo terapia, minha esposa começou a terapia antes de mim, e é muito duro pro homem, a mulher virar para ele e falar assim, aquela mulher que você conheceu antes de ter filho, ela não existe mais. Minha esposa falou isso para mim olhando na bolinha do olho, assim, aquela Charlene que você conheceu não existe mais. Eu vou dizer para vocês que foi muito difícil ouvir isso, muito difícil, porque eu queria aquela Charlene, né? Afetuosa, carinhosa, mas quando a gente não tinha filho, quando a gente era solteiro. Então, por quê? Porque falta maturidade emocional para o homem entender que isso é um processo que tá posto, vai acontecer. Então, acho que é um pouco isso, né? A coisa da idade é o famoso menino Ney, né? O cara tá com 34 anos e é tratado como um menino. Parece que a sociedade não quer que o homem envelheça. E aí a gente fica reproduzindo esse modelo de não envelhecer. Né? Eu ia falar exatamente isso, que eu li uma tirinha ontem, é uma tirinha até famosa, não vou lembrar agora o nome. O menininho estava brincando brincando de boneca, empurrando um carrinho de boneca com a boneca dentro. Aí o amiguinho vira para ele e diz assim, mas você está brincando de boneca? Ele falou, não, estou brincando de pai. Pois é. Que é uma coisa que deveria ser ensinada desde a primeira infância, Deve ser, né? Deveria e deve. E eu acho que
esse assim, quer motivos para poder chamar os homens para conversa, é exatamente puxar esse tipo de questão. Eu vou ilustrar rapidamente aqui, Jussara não brigue comigo, mas que ela, né, do tempo, mas assim, eu vou ilustrar uma situação que aconteceu quando a nossa filha era pequenininha. A gente foi numa festa no prédio que a gente morava de criança, de festinha de criança. E aí a gente estava ali sentado, comendo, conversando, um monte de criança, os pais e tal, e aí o menininho pegou uma boneca para brincar. O pai estava do outro lado do salão de festa. Ele chegou em 0,3 segundos, o menino, e arrancou a boneca da mão dele. O que isso comunica para essa criança? Que aquilo é ruim. Aquilo cria uma marca assim, perene na vida desse menino, que o afeto é ruim. Ele tem que ser outra coisa. Como é que você vai dizer para esse homem, e por isso que é um processo complicado, como é que você vai dizer para esse homem que é bom cuidar? Porque o homem, ele está num lugar que ele vai dizer, não, mas se ele cuidar de brincar de boneca, se ele brincar de coisas que são ditas femininas, ele vai ser mais frágil, o mundo vai ser mais cruel com ele. Então, percebe como é complicado, né? A gente foi criado assim, né? De novo é a coisa do negar, o que a gente não pode ser. E aí às vezes o processo de maturidade do homem faz ele pensar, poxa, quanta coisa eu estou perdendo. Eu fui ter a primeira conversa profunda com meu pai em 2015, eu tenho 50, meu pai é de 45, né? Meu pai tem 81 anos. A gente foi sentar para conversar em 2015 e foi uma catarse assim para mim. E tem gente que nem consegue conversar. E muitos, sabe, a gente estava falando isso na última roda de conversa, o falar eu te amo, um monte de homem o tempo todo vem e fala, eu nunca falei eu te amo porque eu não consigo. Meu pai morreu, eu não falei eu te amo. Não sai assim. E com a mãe às vezes funciona um pouquinho melhor, né? A gente até exercita mais isso. Então, Lincoln, só voltando um pouquinho à nossa conversa do envelhecimento, você acha que a sociedade brasileira ainda trata o envelhecimento como um problema individual, sendo que ele devia ser uma responsabilidade coletiva? Isso é culpa do capitalismo, né? Sim, né? Tudo que a gente leva para o individual, a gente tira a responsabilidade coletiva, né? Acho que sim, a gente tem que pensar a questão do envelhecimento como algo que a sociedade precisa se preparar para isso. A gente vê, por exemplo, meio de mudar essa chavinha? Um bom exemplo que eu gosto de trazer são as sociedades orientais. O quanto o oriental tem uma ideia do envelhecimento diferente da nossa como latinos, como ocidentais, né? O oriental tem muita coisa da experiência do mais velho, de morar junto. Tem muita essa coisa dos pais irem morar com os filhos depois que envelhecem, né? A gente tem uma coisa como ocidental, como latino, de repelir a velhice, né? De afastar a velhice, né? E o quanto a gente perde com isso. Então, quando a gente traz para o coletivo, acho que a política nacional a política nacional do cuidado, ela é exatamente para estimular a gente criar a política pública de pensar o cuidado como algo coletivo. O cuidado ele tem que ser pensado como uma tecnologia para beneficiar todas as pessoas. Com sorte a gente vai envelhecer. Então não é algo do campo pessoal. Até porque quando a gente traz para o campo pessoal, quem mais é afetado com isso? Vocês, mulheres. Sobra para a mulher o cuidado, né? Então é muito mais fácil atribuir ao singular, ao pessoal, porque vira uma responsabilidade que é mais uma responsabilidade que a sociedade diz que é da mulher. Quando você traz para o coletivo, aquela coisa de pensar, envolve os filhos. Você envolve a sociedade, né? O cuidar como também, algo coletivo. Né? Então, vocês falaram desses dados, né? Hoje tem mais idosos do que jovens, por exemplo, no Japão. Tem mais jovens do que crianças, tem mais idosos do que crianças. Em 2050 nós seremos essa sociedade. Então, é um processo que a gente precisa se preparar para isso, né? Hoje tem os novos 50, os novos 40, né? Hoje a ideia eu brinco muito com a minha filha fica tirando barato da minha cara, me chamando de idoso, né, de velho e tal. Mas isso é tão sutil, né? O que é ser velho? O que é ser idoso, né? E isso entra muito na discussão de gênero, né? O que é atribuído para um gênero, o que é atribuído para outro, o que é ser velho, o que é ser jovem. Isso também está em mudança, né? Porque depende de como você se comporta para o mundo. Como é que você performa no dia a dia? Faz sentido para você ser visto como idoso? Sim ou não? Né? Tem meninos que eu conheço com 40 anos, jovens, homens, né, com 30 e poucos anos, que parece um velhinho. Exato. E tem cara com 70, 80 anos
Que Fazendo- maratonando, né? fazendo muito mais coisa que eu faço, Às vezes você falou da questão do capitalismo estimulando a questão do do individualismo. individualismo, né, no tratamento da questão. Eu vou por um caminho que eu acho que o capitalismo já sacou, né, a gente fala hoje em economia prateada, o capitalismo já sacou Sim. que o caminho é a gente focar nessa comunidade longeva aí, né. A gente tem um aumento aí de soluções, né, de cuidado, Sim. de produtos, é uma cultura fitness para quem é 50 mais, né, os vovôs marombas da vida, né, as mulheres também, enfim. A própria cultura estética, né, ela vem acompanhando essa questão de manter a aparência por mais tempo, enfim, né, as intervenções não invasivas, né, da questão da estética, enfim. Agora, por um outro lado, né, quando a gente fala de política pública e de responsabilidade pública sobre o tema, a gente vê a conta que não fecha na aposentadoria, né? A gente vê um teto insatisfatório de aposentadoria para as pessoas. Então, quer dizer, um executivo que se aposenta hoje, sei lá, vamos falar de alguém que está no sistema privado, né? Que é um executivo que está numa grande empresa, um alto escalão, ganha um salário de 30 mil, ele vai se aposentar com menos de um terço disso, né? Tem uma queda de qualidade de vida absurda, né, uma falta de cultura no Brasil, de previdência, né, de saúde, 50 mais, enfim, em termos de políticas públicas, né, e a aposentadoria do trabalhador médio, do assalariado, então nem se fala, né, é uma coisa que vai para um salário mínimo, muitas vezes é um BPC, porque a gente tem gente na informalidade de monte, que nunca contribuiu, né, para o INSS, que vai no final da vida pegar lá um BPC que às vezes dá ali para subsistência e olhe lá, né? Então é um olhar também que a gente precisaria ter com mais, né? Que talvez essa política nacional do cuidado talvez devesse abranger de alguma forma, né? A gente fazer um link disso de uma forma mais consistente. Quando a gente está falando do cuidado, isso está ligado à questão do envelhecimento também, tanto de quem é cuidado quanto de quem cuida, né? E essa é uma discussão que de fato a gente precisa fazer, até porque as pessoas existe uma tendência para longevidade, para uma longevidade mais sadia, né? Mas num país tão desigual, com tantas desigualdades, que é o que você trouxe, né, isso se torna um desafio ainda maior, né? O benefício de prestação continuada, o BPC, é um atestado de miséria, porque quem acessa o BPC são famílias que o conjunto familiar todo não chega a 30% de um salário mínimo. Então, né, assim... Subsistência total. Né, às vezes nem dá para subsistência, porque às vezes tem uma única pessoa com BPC para a família inteira, né? Então, ali vira um sustento familiar. E aí acho que entra a questão do coletivo, né? E da política pública. Sim, e como é que a gente pensa, né, em ter uma sociedade que olha para isso com um pouquinho mais de cuidado diante desse desafio da desigualdade que a gente tem tão grande aqui, né? Porque a sociedade ela não cuida, assim, cuida da maneira que consegue da sociedade no geral, né? E quanto mais do idoso, não tem realmente uma política, né? É difícil, como vai? É uma sociedade de muita gente e não tem como, não vai ficar esperando, a gente tem que realmente... Acho que, e aí tem uma questão falando como educador, né? Eu acho que é até um exercício para a gente importante de pensar essa coisa da ideia do idoso, né? Eu acho que até a terminologia, até a expressão a gente tem que repensar, né? Porque quando a gente fala de idoso, a gente pensa numa pessoa de bengalinha andando. Meu marido se recusa a ter os benefícios de idoso. Ele já tem 62 anos, mas ele se recusa. Pois é, né? Porque é uma coisa tão personalista, né? Assim, que a pessoa fala, eu não me encaixo nesse modelo, né? E essa coisa da longevidade e da tecnologia, eu acho que ela pode ser muito benéfica nesse sentido, né? E na questão da saúde, na questão da estética também, né? Eu acho que a gente está num momento de transição de modelo, né? Até o símbolo do idoso, a gente via antigamente um cara com uma bengalinha, até o símbolo foi repensado, porque aquilo não faz mais sentido. Não faz mais sentido, não vê mais gente. Ninguém, né? Então, assim, eu acho que é um momento de transição mesmo, e é tão difícil pensar a longo
médio e longo prazo, né? Sim. A gente pensa muitas coisas pro imediato, é uma cultura nossa. Eu acho Sobretudo que, no Brasil é uma cultura... sobretudo aqui, né? A gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo. A política de Estado é pensar que independente de que o governo que tiver, ele vai fazer a manutenção disso. Todos os países mais desenvolvidos têm um histórico de política de Estado, né? Eu vou pensar isso aqui para 30, 50 anos. É uma dificuldade que a gente tem. A gente quer pensar tudo para o imediato, para esse ano, para o ano que vem, né? Mas eu acho que esse convite que você fez para a gente pensar realmente o que é o idoso, o que é o envelhecimento, eu acho muito importante, de É verdade. fundamental. Porque muda uma chavinha mesmo. Totalmente. É só ver o discurso, e puxando para criar um paralelo com a questão do machismo, né? Que a gente vê tão forte, né? Qual é a mensagem transmitida ali o tempo todo? Mulher é até 30 anos. Como se fosse um produto, não uma pessoa, gente. Sim. Passou de 30 anos, descarta e busca outra Já com tá menos de velhinha, 30 anos. Porque, Modelo 0 quilômetro. pois é, e aí é uma discussão que desumaniza. E isso é muito perigoso, né? E aí quando você desumaniza, você pode matar, você pode agredir, porque você desumaniza, é menos humano. E a É gente uma coisa, precisa né? chamar os homens para conversa e entender o quanto isso é perigoso. Né? O quanto é perigoso quando você diz que uma pessoa é menos do que a outra. Essa comunidade aí, não vamos falar o nome, né, para não dar ibope, mas é um grupo, é uma comunidade que ela trabalha isso constantemente, né? É a ideia do homem no topo, o homem como, né, se sobressaindo, Viril. né? E diminuindo as outras pessoas. Eu acho que esses anos todos, esses 20 anos trabalhando com consultoria, com diversidade, com masculinidade, com parentalidade, vocês sabem qual que é a minha palavra favorita? Alteridade. Sim. Por quê? Alteridade. Porque a alteridade é você olhar para o outro como outro e não como mais ou menos que você. É outra pessoa. O olhar com alteridade é você subverter uma série de regras sociais, né? Porque a gente é criado socialmente que o homem está no topo. Quando você chama o homem para discutir que ele não está, e horizontalizar essa conversa, para o homem é assustador não se sentir no topo. Para nós é assustador. Quando eu penso numa relação horizontal com a mulher, que ela não é mais do que eu, nem menos, esse é o discurso da alteridade. Quando eu digo, né, que o que é empatia? Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque é impossível. Sim. Eu estou aqui com 3 mulheres, né? É impossível me colocar no lugar de vocês minimamente. Agora, o exercício da empatia, ele é possível. Sim. Como é que eu faço o exercício da empatia? Com a alteridade, ouvindo, acolhendo, tentando alcançar o máximo que eu puder do que é ser mulher na sociedade. Então, eu acho que o que eu mais gosto no meu trabalho é pensar a alteridade, né? Assim, como é que eu minimamente consigo trazer os homens para essa ideia de que na família não tenha uma relação hierárquica. Nossa, isso é anárquico. Falar para os homens. Tem uma relação horizontal, uma relação de cooperação. Minha filha está sendo criada nessa ideia. Família cooperativa. Não tem ninguém mais, ninguém menos. Cada um faz sua parte. Isso é tão disruptivo, né? É a palavra do momento. O pessoal adora falar disruptivo. Eu ia né? falar libertador. Mas é libertador. igual, Né? Você pensar em vamos dividir as coisas e todo mundo tem seu papel. E eu não sou mais que a mamãe não é mais do que eu. Você, por ser criança, não é menos que a gente. O homem, quando você propõe isso, ele fala, opa, mas aí tem um papel meu aí que você está me tirando. Porque como é que eu fui criado pelo seu Dimas? A última palavra é minha. Quem manda sou eu. Meu pai fala isso hoje, com 81 anos, minha mãe com 75. Quem manda aqui sou eu. Quando você fala pro homem, exercita não falar isso, quem manda aqui é você. A maioria não quer. Não, mas peraí, esse lugar é meu. Lógico, né? É um lugar de privilégio. Sim. Eu me Pois empolgo, é. gente. Se deixar aqui, eu Bacana. vou longe nessa conversa, porque Tá muito Não, bom. eu- Tá eu- muito eu legal. adorando. E é então, bacana essa perspectiva de cooperativa e comunidade que você está trazendo, né? Eu acho que isso eu acho que pode ser a síntese desse bloco, né? Eu acho que é esse olhar, né? Para que a longevidade a gente chegue lá com essa visão de cooperativa e que todo mundo cuide dos seus idosos, né? Que os seus idosos entendam o seu papel nessa cooperativa, né? sim, Façam esse autocuidado também e a coisa fica bem mais fácil, né? sim. Ou fica difícil para todo mundo, não só Ou para o fica grupo. difícil para todo mundo. Porque não é só difícil pro grupo. envelhecer, é difícil Sim. cuidar dos idosos. Sim. Eu não tenho essa experiência ainda. Tô vendo meu pai lá envelhecendo, eu tenho essa boa sorte de ter os pais. Tô vendo meu pai cada vez mais velhinho, mas a gente, né, ele tá na casa dele, eu tô na minha. Mas
Eu acho que pensar as duas coisas, que seja mais fácil para todo mundo ou que seja difícil para todo mundo. Mas que a gente divida essa responsabilidade, que não Sim. fique tão Que a só coisa nas seja- costas de um grupo. que a coisa seja compartilhada Exatamente. justamente para ninguém segurar, para ninguém soltar a mão de ninguém. Exatamente, Com exatamente. certeza. Gente, eu quero chamar aqui você para curtir, compartilhar nosso canal. A gente está com um canal novo, agora Juntas e Geniosas, no YouTube. Antes era dentro da JGTV, agora temos um canal próprio. Temos também o nosso Spotify próprio. Venha, curta, compartilhe. E vamos com a gente. Comente. A gente também tá, pelo menos uma quarta-feira do mês, não sei em qual quarta-feira vai cair esse programa, a gente também está na TV Mais. A TV Mais é uma TV web, e ela também está dentro de algumas operadoras, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o programa vai ao ar quartas-feiras, 22h30. É uma vez por mês só, porque está dentro de uma grade da programação da JGTV dentro da TV Mais. Mas a gente está lá também, então fica de olho, curte, compartilha a gente em todos os canais e vai ser legal para você. Bom, vamos para o próximo, vamos falar dos alienígenas, finalmente, eu estou ansiosa para falar dos alienígenas, eu estava até atropelando o bloco, enfim. Eu estava Tô super aqui. animada também, a gente até trouxe Gente, uma isso aqui frase serve clássica. para todos os blocos, na verdade, né? I want to believe em soluções, né? Eu quero acreditar em soluções para a nossa longevidade coletiva, Sim. Eu quero para os acreditar na homens que mudança dos cuidam homens. e também em ETs. Em ETs, sim. Na verdade, eu não quero acreditar, não. A gente já tem minhas dúvidas. Nesse Ai, último gente. tema aí, não sei. Eu tenho sou a minhas nerd dúvidas. aqui, não sei você, mas eu sou a nerd aqui. A Monique é a nossa geek aqui. A geniosa geek. Mas a gente teve aí uma histeria coletiva, né, gente, nesse finalzinho aí da Copa do Mundo, nos Jogos do Brasil, teve a avó baiana, né, que ela teve um sonho, na verdade, sobre alienígenas invadindo o estádio no Jogo do Brasil, enfim, e abduzindo todo mundo, aí todo mundo torcendo para abduzir o Neymar, levar o Neymar embora, enfim, aquela coisa toda. E foi uma histeria, né, e gerou muito meme, né, gerou histeria para o mal, para o bem. Teve gente que ficou aí preocupada, o que isso poderia representar, né? Que raio que era esse, que sonho era esse, se era premonitório ou não, o que ia acontecer, né? Ficou tentando interpretar de várias maneiras e teve muito meme, muita brincadeira, né? Isso é muito do brasileiro, né, gente? O brasileiro é um bicho que adora meme, né? Já começou pelo jeito que ela fez a postagem, ela chorando, Chorando. desesperada, porque eu sonhei, porque isso aqui, isso, aquilo, né? E foi já uma coisa para deixar todo mundo desesperado, né? Por que essas histórias tão improváveis, essas coisas tão loucas, chamam tanta atenção, né, igual? Então, na verdade, o brasileiro não quer ser informado, ele quer saber se vai gerar meme. Ele quer entretenimento. Que é Exatamente. entretenimento. Não que seja ruim, mas só entretenimento é complicado, né? O brasileiro gosta de se distrair, né? Mas Ele tem gosta de fugir da realidade dele, né? tem estudos também que mostram, né, Monique? Você que tem a referência aí. Eu tenho um aqui, eu vou ler também, né? Um estudo do MIT, publicado na revista Science, analisou mais de 126 mil histórias compartilhadas no ex-antigo Twitter e concluiu que conteúdos falsos e surpreendentes se espalham mais rapidamente do que informações verdadeiras. Justamente porque despertam emoções mais intensas, como espanto, curiosidade. Ou seja, nosso cérebro tende a prestar mais atenção ao extraordinário do que ao comum. E convenhamos, né? Uma invasão alienígena Tá muito além do extraordinário, né? no meio do jogo da seleção brasileira, abduzindo o Neymar. São tantos absurdos juntos, né? A Monique falou uma coisa interessante, né? No meio dessa brincadeira toda, a gente cresce a chance de compartilhar conteúdo falso, né? E aí é um ponto importante, sério, dentro de uma cultura que a gente vive hoje, que tudo é monetizado, né? Que a gente vive atrás de atenção o tempo todo e tudo bastante monetizado e existe interesse econômico também por trás, né? É assim, 70% nesse estudo que você falou do MIT, né? Do Instituto Americano, tem, por exemplo, uma chance de 70% a mais de se compartilhar conteúdo falso nesse contexto. Ele detectou esse percentual, essa chance de compartilhar conteúdos fake. Doideira. assim, fazendo um adendo aqui sobre invasões alienígenas, esse assunto é um assunto muito
esperado e aguardado, entendeu? A invasão, que um dia eles vão aparecer, eles vão chegar, entendeu? De que Tá eles... aguardando, Monique? Você tá esperando? Eu não estou aguardando. O arrebatamento alienígena. Não, embora acredite pessoalmente em vida extraterrestre, porque a Terra é muito pequena no Poeira universo, Né? no universo Sim. interminável, né? Então, achar que só existe vida na Terra é muito egoísmo do ser humano, né? Mas, assim, as teorias de que existem eles andando entre nós, mulheres grávidas de alienígenas que já deram filhos, que já existem raças, aliás, Híbridas, né? híbridas, é muito assim. Então, de repente, quem sabe eles vão realmente invadir, aparecer. Depois desse assunto, eu escutei várias pessoas falando que contataram, que vai acontecer esse ano, que vai isso, que fulano é um... Mas eu estava ouvindo vocês e estava pensando sobre isso, né? Olha que curioso, isso não é novo, né? Não. Essa coisa meio Nostradamus, assim, eu lembro que tinha coisa dos anos 2000 também. Sim. No ano 2000 o mundo vai acabar. Estamos em A 2026, previsão Maia, né? né? Tinha... E eu acho que isso é cíclico, né? De tempos em tempos. Eu acho que hoje isso é potencializado pela internet, pelas redes sociais e pelo excesso de... Estava pensando no Byung-Chul Han, né? Naquele pensador coreano radicado na Alemanha, né? Que ele fala da sociedade do cansaço, né? E que esse consumo de informação. excessivo de informação leva a gente para esse lugar de entrar no entorpecimento, né? E tem o aspecto econômico disso que também vocês colocaram, que isso é estimulado, né? Aquela coisa de ficar virando ali o feed, e quando você vê, passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e não são só as crianças, gente. Você vê adultos, assim, você vê... e aí tem muitas camadas para pensar, né? Eu sei que esse é o momento mais descontraído, mas, assim, o quanto isso nos tira da realidade material e leva a gente para um lugar que é confortável também, né? Eu acho que tinha que levar o Messi embora. Para mim, o alienígena é ele. Porque pouco importa levar o Neymar, não está fazendo nada. Eu queria que levasse o Messi. Eu acho que o alienígena é o Messi. Tem que levar ele embora. Eu concordo plenamente. Porque o Neymar, né? Coitadinho. Coitadinho. Agora, né? Menino Ney. Não, me recuso. Ney, Me é um recuso. menino. Não. 34 anos. Quantos anos filho? Ele tem 4, vai ter o 5º Sei agora. lá. Não é menino mais. Mas para mim tinha que levar o Messi embora. Porque para mim o alienígena é o Messi. Não é ninguém. Falaram que quem é o alienígena é o tal do Holland, né? Ele é o alienígena. Então pode levar ele amanhã, né? A gente tá gravando aqui hoje numa véspera de jogo do Brasil. Tá gravando na véspera de Brasil e Noruega. Eles Inclusive, podiam baixar, inclusive, amanhã antes do jogo. No aquecimento, já leva. Inclusive, gente, falando em meme, né? Foi uma explosão de meme essa semana de Brasil e Noruega, do Holland com o Vini. Com o Vini Júnior. Resgatando o filme As Branquelas, né? Sim, Fazendo as cenas sim, do filme. sim. Gente, eu rachei o bico de dar risada, eu também adoro. E uma coisa que eu acho curiosa, né? Que eu não vejo fora do Brasil, por exemplo, perfis até de humoristas americanos ou de outras nacionalidades, os comentários. A gente não vê a mesma sagacidade, o mesmo humor nos comentários de coisa cômica. O comentário às vezes é mais engraçado que E no o Brasil, meme em si. a gente para ver os comentários, Sim, né? sim. Tem umas coisas ali que é risada atrás de risada. Se você for rolando o feed dos comentários, Sim. você não para mais de rir. Né? É a famosa história que o brasileiro tem que ser estudado. Sim. Que a gente estava falando aqui, mulheres são complexas, né? O ser humano é complexo, mas o brasileiro é complexo pra caramba, Em especial né? os brasileiros. porque eu acho que é isso que as redes sociais, no fim, são tão alienantes e também tão viciantes, porque ela virou diversão. Sim. Ela é a diversão barata. Para criança, para adulto, para o idoso, o pessoal fica lá Castro rolando. Rocha, né, que é um professor lá do Rio de Janeiro, ele fala que não sei se é o Gessé Souza ou o Castro Rocha que falam, né? São dois estudiosos, né? Filósofos, historiadores. Essa diversão que você fala, eles chamam de dopamina barata. É uma dopamina barata porque você está ali, né? E isso entorpece absolutamente a gente. E a gente entra num módulo ali, né? E a gente está linkando com toda a conversa que a gente está tendo aqui. Isso é ruim para as crianças. As crianças estão cada vez mais, já tem clínicas para desintoxicar as crianças do uso da internet, né? A gente vê aí coisas absurdas acontecendo.
né? A gente vê o caso dos adultos também aí associado a jogos de azar, os homens sobretudo, né? Famílias sendo absolutamente destruídas por isso, né? E essa dopamina barata, né? Essa coisa que entorpece a gente entra no módulo, né? E você vê que interessante, né? O contrário disso, né? Não sei se é na Noruega, a gente falou aqui da Noruega, né? Se eu não me engano, Noruega ou Dinamarca, que há alguns anos eles tiraram o uso de tecnologia na escola, porque eles foram os pioneiros a colocar tablet, a internet na escola, eles perceberam que deu ruim e tiraram. Mas essa semana, Né? acho que a Monique que viu, né, um estudo falando que agora fez um ano agora que a proibição dos celulares nas escolas. E já tem resultados E muito muito positivos. Salto, assim, Sim. né? Os jovens aprenderam que dá para conversar na hora do intervalo, hora, né? É. Dá para interagir, Sim. Eu né? vi Eles isso. ficam mais calmos, Sim. Eles né? falaram que eles estão com menos ansiedade. Menos ansiedade. ansiedade, exatamente. Conseguem agora ter grupos Porque- de estudo, é, grupos de porque- grupos Grupos fora do recreio. WhatsApp, né? Exato, porque essa Loucura. dopamina barata, né? Isso tira a gente a gente passa a se socializar menos, né? Uhum. E isso é ruim para as novas gerações e é ruim para a gente que cresceu sem internet, né? Porque a gente está virando isso, né? Sim. Sim, A gente e como é rápido para viciar, né? É muito rápido. Você vê, né, agora eu estou morando no interior, mas sempre peguei muito transporte público. A gente vê as pessoas absolutamente entorpecidas no celular. As pessoas abstraem do mundo em volta delas. E é porque eu, por exemplo, vocês sabem, eu enjoo em metrô e ônibus, então eu pego o metrô e eu fico lá olhando para nada. Um Mas ponto fixo. um ponto fixo. E todo mundo tá olhando para o celular. É assustador. Ninguém nem olha para a telinha lá do metrô que passa Ou um notícia, livro, que né? passa Ou ler um um livro. livro, né? Não, as pessoas estão olhando para o próprio umbigo ali. E eu vou Ninguém- além, O que né? me deixa mais triste é que as pessoas não se olham mais. Então, Isso é. que Eu- Antigamente eu ia você dizer isso. fechava Eu vou fechava além. assunto. Você vai numa praça de alimentação É. e tem uma família inteira, todos no celular. Sim. Você vai Todos. no show, tá todo mundo assistindo o show pelo celular, É. filmando o show. Exato, Isso. exatamente. O cara tá passando na sua frente, É. o cara pula na multidão e você tá filmando ele. Você tá filmando ele. No você não tá cinema, vendo. gente, coisa no louca, cinema, né? no meio do filme, a pessoa para olhar o WhatsApp. Tá passando o filme, a pessoa tem que olhar o celular, ela não consegue ficar. E essa é uma discussão importante de fazer para pensar. Você tem certeza que isso é fundamental Então. que você faça agora, né? E é um exercício, né? Porque, sobretudo para a criação dos filhos, a gente vê essa discussão vem com os homens também, vem com os pais de quererem proibir e não conseguirem, porque os homens também não conseguem sair do celular. Não dá um exemplo. Porque eu não deixo minha filha usar, mas se ela me ver ela usar, eu falo, minha filha, ela fala, libriana, fala, papai, você não é para usar o celular. É. Por que você está usando? E ela Cadê a fala, responsabilidade compartilhada? Né? Cadê? ela fala, até às 9 você está usando o celular? Ela fala, vamos sair do celular aí também. Então se eu cobro, ela também ela Sim, tem tem todo o que ter. direito de cobrar. Claro. Uhum. Exatamente. Gente, pra gente finalizar aqui, eu queria propor uma brincadeira e uma pergunta para todo mundo, né? Vamos imaginar aqui que a previsão da vó baiana fosse, né? Que aquilo fosse uma previsão mesmo da vó baiana e que isso estivesse correto, né? Vó baiana, eu acho. E os alienígenas pousam num jogo do Brasil, né? E a gente tá lá. O que vocês... Qual a primeira coisa que vocês diriam para eles? Quem quer começar? Quem quer começar? Posso começar? Pode começar. Eu ia perguntar para eles se eles vieram dominar o mundo, porque eles tinham que pegar uma senha porque a fila tá grande, né? Pra dominar O mundo. Trump já tá empenhado nisso há muito tempo e agora a Michelle Bolsonaro entrou na fila. Então, tem que respeitar a vez de cada um, né? Vocês, gente. Eu diria que eu falaria para eles, olha, o mais importante para a gente aqui não é a tecnologia como a gente conhece dos computadores, tal, que com certeza vocês são mais avançados, mas ajudem a gente a ensinar a tecnologia social do cuidado, Olha, bem. muito bom. porque o cuidado é uma tecnologia social, mas não é uma Bom. tecnologia de algoritmo, é uma tecnologia de convivência humana. Ajudem a gente vocês são muito mais avançados na tecnologia, mas a gente precisa aprender a tecnologia social do cuidado. Monique, você. Gente, eu não pensei assim numa resposta assim. Você que é geek do grupo. Então, mas é que eu não ia, porque tem muita gente que fala, ai, me leva, me dá uma volta no seu disco voador, aquelas coisas, né? Eu falaria, leva o Messi. Eu não sei o que eu falo. Eu acho que ia ficar tão. Eu ia perguntar, vocês vieram em paz? Vieram em paz? Vieram para a guerra? Vieram dominar o mundo?
Eu tenho dúvidas, assim, do que eu ia ficar com medo, gente. Eu ia ficar com uma invasão alienígena, assim. Mas eu acho que eu ia pedir para levar o Trump, viu? Não o Messi. O Trump. Boa pedida também. Boa pedida. Gente, eu fiquei pensando em gente, depende do alienígena, se ele fosse bonito, se ele... Pois é. A gente não tem referência, né? Pois é. Marido, desculpa, mas, É. né? Pois Se é. fosse um Jeff Bezos verde, né? Tudo bem, né? Azul. O Jason Bateman, quem sabe? Acho que eu faria primeiro essa observação, para depois pensar o que perguntar. Até porque se tem essa teoria que eles já estão entre nós, vai que é um bonitão desse aí, né? Não é, cara? Então. Não Né? é? E se você for uma? A gente tá escondendo o jogo aí. Então. Reptiliano, né? Porque tem as classes, né? Tem gente que reconhece, né? Que olha para levar reptiliano. Aí. Gente, a gente acabou aqui nesse clima bacana. Lincoln, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Todos mesmo, esses foi blocos. Obrigada para você que ficou com a gente aí até agora. E vamos fazer o nosso glorioso brinde. Meu copinho já Opa. tem um Já rastito tá de quase nada, vazio. mas dá para... Saúde, Obrigada, cheers. obrigada, gente. Obrigada, Lincoln.